Quero convidar o pastor Micael, que chega até aqui. Muitos irmãos lembram bem do pastor Micael. Estagiou conosco por 3 anos, chegou solteiro, saiu casado e já retornou com 2 filhas. Está ali com a Caísa, a esposa, a Lia e a Ruth. Se Deus quiser, quando ele voltar, ainda vai ter mais gente. Amém. Pastor Micael, pastor na Igreja Cristã Evangélica Peniel, em Teresina, está aqui conosco mais uma vez. Pastor, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Ficamos muito felizes em poder contar com a sua presença, em você ter aceito este convite, tá bom? Para quem não sabe, nós começamos a fazer as conferências missionárias, as conferências reformadas, quando o pastor Micael estava estagiando conosco. Fizemos uma, assim, meio que em caráter experimental. Nós pensamos, conversamos a respeito disso e gostamos, e já estamos na 7ª edição. Graças a Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Acredito que a maioria já me conhece, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Micael. Atualmente, sou pastor na Igreja Cristã Evangélica Peniel, em Teresina, e venho aqui acompanhado da minha esposa Caísa e de nossas 2 filhas, Lia e Ruth. Para quem não sabe, eu era aluno do pastor Toniel no primeiro ano, que eu estava estagiando lá em Piracuruca. Aí o pastor Toniel mandou uma mensagem perguntando: e aí, Micael, como é que está o estágio? Aí o rapaz, por enquanto, não tenho ainda. Aí ele: não, estou falando do estágio aí em Piracuruca. Eu: tá certo. Mas, de qualquer forma, vamos conversar sobre estágio na cidade operária? Aí ele: pois vamos. E aí passei 3 anos aqui, né, e o resto é história. Todos já sabem. Tive o privilégio de poder servir aqui ao lado do pastor Toniel, sendo auxiliado, ensinado por ele durante 3 anos. Tá? E foi muito bom para mim, experiência muito boa. Como ele falou, trabalhamos juntos aqui nas conferências da Reforma. Muito obrigado. E, para conhecimento dos irmãos, foi uma ideia que eu arrastei daqui lá para Teresina. Tá? Assim que eu cheguei em Teresina, nós tivemos a ideia de ir lá de fazer por lá também a Conferência da Reforma. E no período em que a gente foi fazer a primeira conferência, outras 2 igrejas estavam planejando também, cada um pastor convidando o outro, e acabou chocando a agenda. E a gente pensou: bom, vamos fazer os 3 juntos, então, as 3 igrejas. E aí fizemos a primeira com 3 igrejas, o segundo encontro da Reforma com 5 igrejas, e hoje, esse ano, tivemos quase todas as igrejas de Teresina comprometidas em fazer parte ali da nossa Conferência da Reforma. Já estamos lá pelo 3º ano de conferência, cada ano em uma igreja diferente, um preletor diferente, e a ideia tem se expandido, né, para a glória do Senhor. Meus irmãos, então, sem mais o que falar, vamos abrir nossas Bíblias para o texto de Efésios, capítulo 2. Com muito prazer que eu retorno a essa casa de oração para poder trazer a exposição da palavra do nosso Deus. O sermão de hoje tem como título Sola Gratia, o fundamento da igreja. Fundamento da fé, perdão. Sola Gratia, o fundamento da fé. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, normalmente no mês de outubro, nós comemoramos o mês da Reforma Protestante, uma reforma e um cisma abrupto com a instituição católica romana, que há muito se perdeu, se rendendo a falsos dogmas e doutrinas pervertidas, contrárias à Escritura. Entretanto, meus queridos irmãos, nos últimos anos, o que nós mais temos visto são movimentos em que romanistas e supostos protestantes tentam estabelecer uma irmandade, uma fraternidade e até certo ponto uma comunhão. Pois muitos questionam, há mesmo razão para ficarmos separados? Nós não podemos viver em comunhão? Há tantas diferenças assim. Não servimos ao mesmo Deus? Por que não vivermos então em comunhão acerca da igreja? Embora essa abordagem, esses questionamentos pareçam inocentes e tragam uma certa roupagem de pacificar a questão, as respostas, de fato, não agradam a nenhum destes dois grupos supostamente pacificadores. Pois quando nós olhamos para a história e para a doutrina, é fato que não é possível haver qualquer aproximação entre reformados, entre os verdadeiros cristãos bíblicos, e os católicos romanos. Os fundamentos dessa afirmativa, meus irmãos, se encontram com base naquilo que foi erguido durante a Reforma Protestante, os 5 solas da Reforma, que resumem de uma forma extremamente básica os pilares dos dogmas bíblicos. Estes pilares que foram negados e são negados pelos católicos romanos. Eles foram a raiz dos questionamentos dos reformadores em meio à corrupção da instituição católica romana, lá em meados de 1500 em diante. São solas, sola escritura, isso é, somente a Escritura é a autoridade máxima. Solos Christus, isso é, salvação somente através de Cristo. Sola gratia, salvação somente pela graça, que é o que nós iremos expor. Sola fide, salvação, justificação, melhor dizendo, somente através da fé. E soli deo glória, glória, louvor e adoração somente a Deus. Estes são os pilares defendidos pela Igreja protestante e que são claramente negados pela doutrina católica romana. Embora, meus irmãos, historicamente, os protestantes e católicos romanos cultuem ao mesmo Deus, a doutrina e a prática revela outra coisa. Revela uma adoração totalmente distinta, totalmente diferente. Isso pode ser percebido através do que é confessado por ambos os grupos. As confissões teológicas, tanto de reformados quanto de católicos romanos, levam a crenças e práticas totalmente opostas umas das outras. Isso nos mostra, meus irmãos, que embora normalmente nós sejamos apresentados como cristãos no geral, a partir dos dogmas e doutrinas, não somos a mesma coisa. Não cremos, definitivamente não cremos, nos mesmos dogmas e doutrinas acerca de Deus. John Piper tem uma afirmação bem interessante em um livro dele, que ele diz assim:
Saber as coisas corretas sobre Cristo é essencial para que tenhamos afeições corretas para com Deus. John Piper fala isso em um contexto onde as pessoas desprezam e questionam: será que é tão importante mesmo esse negócio de doutrina, esse negócio de dogma, para poder adorar a Deus, para poder servir a Deus? Será que isso é tão importante mesmo? E ele diz: saber as coisas corretas sobre Cristo é essencial para que tenhamos afeições corretas para com Deus. Com isso, nós podemos afirmar, meus irmãos, e eu vou apresentar no decorrer da exposição, que não há entre nós e católicos romanos qualquer comunhão dentro da teologia. Isso é, dentro daquilo que nós confessamos. Em especial, meus irmãos, nós podemos ver isso, e eu vou pontuar para os irmãos, que ao passo que os reformadores ergueram os solas, os pilares da fé bíblica, resgataram os pilares da fé bíblica, os católicos romanos foram lá e reafirmaram coisas totalmente contrárias a isso. É o que a gente pode ver no Concílio de Trento, de 1545, que é conhecido como o Concílio da Contra-Reforma. Isso é um concílio que foi erguido após o período, o estopim da Reforma Protestante, para poder condenar tudo aquilo que os reformadores haviam erguido. O Vaticano II é um dos concílios mais famosos e mais recentes, de 1965, onde também foi firmado o Catecismo Católico Romano, que é bem recente, ao contrário do que muita gente pensa, que é antiguíssimo. Na verdade, ele é de 1965, e a partir destes documentos nós veremos dentro da exposição como aquilo que os católicos romanos creem não tem paz com a Bíblia, não tem qualquer comunhão com a Escritura, não tem qualquer comunhão com protestantes, com reformados, porque aquilo que eles creem não está contido na Escritura, não encontra espaço dentro dos textos bíblicos. E como proposto, meus irmãos, nessa exposição nós iremos abordar o tema sola gratia, e com isso nós precisamos detalhar algumas questões para que fique claro o abismo que há entre nós e católicos romanos. Qualquer cristão que afirmando que crê que a salvação é somente pela graça, os romanistas, os católicos romanos também diriam assim: ora, nós cremos também na salvação pela graça. Isso inclusive está nos nossos documentos, no Concílio de Trento, no Vaticano II, no Catecismo Católico Romano. Em todos esses documentos diz que nós cremos na salvação pela graça. Isso está documentado. E é por isso, meus irmãos, que nós não podemos ficar na superficialidade. Para que nós possamos compreender a salvação pela graça, é necessário sair da superfície e um pouco mais a fundo. Nós precisamos fazer perguntas que nos mostrem a estrutura da nossa teologia como um todo, e não simplesmente o produto final. Nós precisamos nos perguntar: a doutrina da salvação só é possível de ser explicada quando nós compreendemos quem é o homem, como ele é salvo, qual é a finalidade da salvação do homem, quem é o homem e por que ele precisa de salvação, qual é o seu estado para que ele necessite disso. São perguntas essenciais que nós devemos fazer ao texto, que nós iremos então estudar essa noite. Então acompanhem comigo, meus irmãos. Ponto 1. Qual a nossa realidade diante de Deus? Ponto 1. Qual a nossa realidade diante de Deus? Por favor, igreja, leia o versículo 1 a 3, em uma só voz. Vamos lá, versículo 1 a 3. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa
Amém, amém. Meus irmãos, um dos maiores pontos de tensão na teologia católica romanista é que ela é contrária àquilo que está na Escritura, como, por exemplo, aquilo que está exposto nesse texto, de forma que ou você é católico romano, ou você crê naquilo que está na Escritura. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Certa vez um padre, em uma entrevista, foi bem sincero, e ele disse assim: se você botar a Bíblia acima da igreja, você já deixou de ser católico e agora você é crente. E, meus irmãos, de fato, eu concordo com isso. Essa é a realidade. Se nós colocamos a Bíblia acima da igreja como sendo a nossa autoridade máxima, é impossível ser católico. É impossível ser romanista. Diante disso, meus irmãos, observemos o que ensina esse texto, por exemplo, e como ele é contrário àquilo que os católicos romanos confessam. Nesse ponto, por exemplo, é possível perceber como o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos ensina qual é a nossa realidade diante de Deus. A realidade do homem é uma realidade caída. Paulo diz que o homem está morto. No original, necros, de onde deriva para o português a palavra necrose, por exemplo, fazendo referência àquilo que está morto, apodrecido. É impossível reviver algo que está morto. Paulo diz que nós estamos necrosados, mortos em nossos delitos e pecados. E essa é a natureza de todo ser humano após a queda. O homem está morto em seus delitos e pecados. E ele é recebedor, a partir do momento da sua concepção, a maldição que Deus havia prometido para Adão, lá no princípio. Quando Deus disse assim: olha, se você comer desse fruto, certamente morrerás. E o homem comendo do fruto, agora ele traz a maldição da morte sobre toda a humanidade. Então essa é a realidade de todo homem. Todos os homens são, por natureza, mortos em seus delitos e pecados. Essa é a natureza após a queda, meus irmãos. Aqui não se trata de uma corrupção parcial. Não se trata de uma corrupção em parte. O homem está parcialmente corrompido. Uma pequena parte do homem se corrompeu. Não, é todo ele. O homem está morto em seus delitos e pecados, fazendo com que, a partir da sua total depravação, todos os homens sejam merecedores da ira eterna de Deus. Essa é a realidade da humanidade. E nesse ponto, meus irmãos, pode-se perceber como a própria Escritura se difere daquilo que é ensinado pelo catolicismo, que crê que existe o pecado original. De fato, se você pegar os documentos como o Concílio de Trento, por exemplo, da Igreja Católica, lá diz: nós cremos no pecado original. Entretanto, meus irmãos, eles não creem que o pecado original corrompeu o homem totalmente. Ele corrompeu parcialmente, de modo que ele ainda deixou a liberdade do homem, a liberdade de escolha do homem intacta. Perceba como isso é contraditório. Para os católicos romanos, o pecado corrompeu o homem, mas ele ainda é capaz de escolher se quer ser salvo ou não. Ele ainda é capaz de escolher se quer seguir a Deus ou não. E para que não fique pelas minhas palavras, pode ter algum católico romano aqui, talvez, nos visitando, e diga assim: você está mentindo. Em meados de 1965, no Vaticano II, foi aprovado o Catecismo Católico Romano. E no ponto 1707, diz assim, palavras do Catecismo Católico Romano: seduzido pelo maligno desde o começo da história, o homem abusou de suas liberdades, sucumbiu à tentação e cometeu o mal. Conserva o desejo do bem, mas a sua natureza está ferida pelo pecado original. O homem ficou com a inclinação para o mal e sujeito ao erro. O homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo. E assim, toda a vida humana, quer singular, quer coletiva, apresenta-se como uma luta, e quão dramática, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas.
O que os católicos romanos estão dizendo, meus irmãos, é que embora o pecado tenha corrompido um pouco o homem, a sua liberdade ainda está intacta. Ele pode escolher entre o mal e o bem, entre fazer aquilo que é agradável ao Senhor ou não. Ele pode, inclusive, escolher se quer ser salvo ou não. Enquanto a Escritura nos apresenta a realidade de que o homem está totalmente morto, totalmente depravado, o catolicismo romano ensina que o homem ainda tem a sua liberdade intacta. E ele pode escolher se quer ser salvo ou não. Ele pode escolher se quer ir a Deus ou não. Nota-se, meus irmãos, a partir desse primeiro ponto, como o catolicismo romano prega uma realidade humana distinta daquilo que está na Bíblia. Para eles, o pecado não corrompeu totalmente o homem, de forma que ele ainda é livre para poder escolher ou não a Deus. Vamos então para o ponto 2, para que nós possamos compreender como podemos ser salvos. Como podemos ser salvos? Por favor, igreja, leia o versículo 4 até o versículo 7. Vamos lá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, já estamos aos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, observem que no ponto 1, os versículos 1 a 3, a gente percebe qual é a realidade do homem. Ele está morto nos seus delitos e pecados, de forma que é impossível o homem fazer qualquer coisa que agrade ao Senhor. Paulo vai falar sobre isso muito bem também aos Romanos, no capítulo 3, você pode anotar essa referência para ler depois. Dos versículos de 1 a 12, ele vai dizer, olha, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, de forma que todo ser humano está totalmente depravado. Mas o apóstolo apresenta também a solução através da Escritura. Ele apresenta a solução para esse problema. O escritor parte do pressuposto que só existe duas realidades a quais um homem pode se encontrar. Ou você está morto espiritualmente diante de Deus, ou você está salvo por Ele. Não existe meio termo. Não existe um meio caminho, não existe uma meia realidade. Ou você está morto, ou você está vivificado por Deus. Essa é a realidade apresentada pela Escritura. De forma, meus irmãos, que o apóstolo Paulo evidencia que, embora o homem esteja totalmente depravado e morto, ele ainda pode ser salvo. Não por uma obra pessoal, não por algo que o homem possa fazer para agradar a Deus, mas sim pela graça de Deus, como o autor diz no versículo 5. O autor deixa claro que a salvação não é uma obra pessoal do homem, não é uma escolha humana, e sim uma consequência da misericórdia de Deus, do amor e da graça do Senhor, sem as quais estas coisas, o homem não pode ser salvo. Ele não pode buscar a Deus. Ele não pode decidir por Deus. Ele não pode, por sua vontade, buscar ao Senhor. Mas apesar de totalmente mortos, o homem encontra salvação ao ser ressuscitado por Cristo. Percebam, meus irmãos, é puramente pela vontade de Cristo. É puramente pela graça de Cristo. Observem, meus irmãos, como a Escritura nos descreve aqui que a obra da salvação não parte do homem e da sua vontade. Ela parte da obra de Cristo. Ela parte da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tomou para sermos santos eternamente, através da suprema riqueza da sua graça.
Então, meus irmãos, não é por nossas obras. É por isso que os reformadores tanto rebateram. Não é por nossa vontade, não são por nossos feitos, mas é pela graça de Cristo. E aqui nós vemos outro abismo entre o que a Escritura diz e aquilo que é confessado pelo catolicismo romano. E eu não digo isso aqui, meus irmãos, a partir de um entendimento pessoal meu. Novamente eu trago um texto. Em meados de 1545, se deu início ao Concílio de Trento, que demorou alguns tantos anos para poder ser concluído. E neste concílio, o concílio da Contra-Reforma, o concílio para combater o que os reformadores ensinaram, eles afirmaram o seguinte, no artigo da salvação, o cânone 9, isso é o credo de Trento, o concílio de Trento, tá? O documento oficial deles, cânone 9. Se alguém disser que o pecador se salva somente com a fé, entendendo que não é requerida qualquer outra coisa que coopere para conseguir a graça da salvação, e que de nenhum modo é necessário que se prepare e previna-se com o impulso da sua vontade, seja excomungado. O que é que eles estão dizendo? Se alguém afirma que o homem se salva somente pela fé, sem cooperar em nada e sem escolher a partir da sua vontade, essa pessoa tem que ser excomungada. É o que eles decretaram a partir do Concílio de Trento. Por quê? Porque, segundo a teologia católica romana, a fé e a graça não são suficientes para salvar o homem. É necessário que ele tenha vontade. É necessário que ele coopere para conseguir, de algum modo, alcançar a graça da salvação. Isso é um documento católico romano. Isso é o que eles creem. É o que está registrado dentro da tradição católica romana. Nota-se claramente, meus irmãos, que os católicos romanos, no período de 1545, estavam com tanto sangue nos olhos, como diz a história, com ódio daquilo que foi ensinado pelos reformadores, que eles falaram o seguinte: olha, vamos registrar aqui e vamos condenar tudo isso que eles ensinaram. Salvação pela graça? É pela vontade do homem. Ele tem que cooperar. Se não houver cooperação, se não houver vontade, não tem salvação. É isso que eles registraram e é o que eles creem até os dias de hoje. E por fim, então, meus irmãos, vamos compreender qual a finalidade da nossa salvação. Qual a finalidade da nossa salvação? Vamos ler todos juntos novamente o versículo 8 a 10. Vamos lá, 8 a 10. Amém, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, observem que o apóstolo Paulo começa o ponto 1 mostrando a realidade do homem, que é uma realidade totalmente depravada. Ele vai para o ponto 2 e nos mostra que o homem, por ser totalmente depravado e não conseguir se salvar, Cristo vem com a sua graça para então salvar o homem. E agora, no ponto 3, versículo de 8 a 10, nós podemos perceber qual é a finalidade. Por que Deus quis assim? Por que Deus quis que acontecesse desse modo? Meus irmãos, a finalidade da salvação pela graça acontece deste modo, para que Deus seja glorificado pela salvação dos homens mortos e incapazes. Observem como o apóstolo Paulo vai descrever que isso acontece dessa maneira, que Deus salva através da sua graça, para que ninguém debaixo da terra possa se gloriar, a não ser o próprio Deus. É por isso que o homem não pode se salvar por seus méritos.
É por isso que ele não pode se salvar por suas obras, pela sua própria vontade. Mas é necessário que Deus derrame graça sobre nós para então nos salvar. A causa primária da salvação não é ter o homem por seus méritos e obras, ou por sua vontade, aceitado a Deus. Mas sim porque desde antes da fundação do mundo, Deus nos preparou para a sua salvação e para uma vida de boas obras. Observem, meus irmãos, como antes mesmo de que nós viéssemos à existência, Deus já nos havia separado para a sua salvação. Isso nos mostra que não é por uma decisão nossa. Não é por nossas obras que somos salvos. Mas porque Deus, antes mesmo de que criasse todas as coisas, já havia decidido nos eleger para a sua salvação. Isso é algo que nós vamos falar mais claramente no texto de amanhã, onde nós falaremos sobre a relação entre a eleição e a graça. Entretanto, meus irmãos, embora a Escritura nos ensine abertamente sobre a predestinação, embora a Escritura nos ensine abertamente sobre a eleição, o fato de Deus, não por merecimento nosso, não por nossas obras, não por nossa vontade, mas pelo seu próprio amor, antes da fundação do mundo, nos elegido para sermos o seu povo, a Igreja Católica Romana discorda. Os católicos romanos discordam desse texto. E isso é o que está claramente exposto dentro do Concílio de Trento, o concílio da Contra-Reforma. Por exemplo, citando novamente esse concílio, o cânone 5 do texto sobre a salvação diz assim: se alguém disser que o livre-arbítrio do homem foi perdido e extinguido depois do pecado de Adão, ou que é coisa só de nome, sem importância e sem função, introduzida pelo demônio da igreja, seja excomungado. Aquilo que os católicos romanos creem é que mesmo após a queda o homem ainda possui livre-arbítrio. E por isso o homem é capaz de salvar a si mesmo. Ele é capaz de escolher a Deus. Ele é capaz de ir a Deus. Ele é capaz de decidir pela sua salvação. Então notem, para os católicos romanos não é uma questão de eleição. Não é uma questão de predestinação. É a questão de que a sua vontade é aquilo que te salva. A sua vontade é o que define se você é ou não um salvo. Não é a eleição de Deus, não é a predestinação de Deus, mas é o livre-arbítrio humano, segundo os católicos romanos ensinam. No estudo de amanhã, já vou aqui adiantando algumas coisas. Amanhã de manhã nós estudaremos sobre como um dos cânones produzidos pela Igreja Católica Romana ensina que a predestinação é algo demoníaco, ensinado pelo demônio Lutero dentro da igreja. Para os católicos romanos, a predestinação é algo diabólico e que não tem espaço dentro da teologia deles. Eu não sei como que eles fazem ao se depararem com textos como esse. Como o texto que nós iremos expor amanhã, Efésios capítulo 1. Eu não sei o que eles interpretam sobre quando se deparam com a Escritura falando sobre predestinação. Simplesmente ignoram e dizem, olha, isso aí não existe. O que interessa é o que a gente crê. E nós não cremos na predestinação e na eleição. Nós cremos no livre-arbítrio, na vontade suprema do homem. Observem, meus irmãos, que enquanto a Escritura ensina uma coisa, o catolicismo romano ensina outra. Enquanto a Escritura levanta, o catolicismo romano derruba. Enquanto a Escritura esclarece, o catolicismo romano obscurece, escurece toda uma teologia que está apresentada através da Escritura. Fica claro, meus irmãos, que não pela minha opinião, não por minha inferência, mas pelo que os próprios católicos romanos pregam e ensinam, que não há como ter paz, teologicamente falando, não há como ter paz com católicos romanos. Eles não creem naquilo que está na Escritura.
Eles não creem naquilo que a palavra de Deus nos revela. Antes, confessam coisas totalmente distintas àquilo que o texto bíblico nos apresenta. E para isso, meus irmãos, para encerrarmos então, eu gostaria de pontuar aqui brevemente rápidos princípios que nós podemos extrair desse texto para aplicarmos na nossa vida. E o primeiro princípio é que para adorarmos a Deus corretamente, é preciso crer nele de um modo correto. Para que nós possamos adorar a Deus corretamente, é preciso crer nele de um modo correto. Isso parte do pressuposto daquilo que eu citei no começo da fala de John Piper. Muitas pessoas, meus irmãos, enganadas pela falida, pela apóstata Igreja Católica Romana, acreditam que pode-se crer de qualquer forma em Deus. Não, eu posso crer em Deus do jeito que eu quiser. Olha, tem coisa que eu concordo na Bíblia, tem coisa que eu não concordo. Eu já vi muitas pessoas falando isso. Olha, isso aqui eu concordo, agora isso aqui eu acho exagero. As pessoas acreditam que podem crer acerca de Deus somente aquilo que elas querem. Bom, isso aqui eu acho bonito, então eu creio. Não, isso aqui é meio obscuro, então deixa para lá. Não, essa parte aqui de Deus eu acho maravilhoso, mas essa outra aqui eu já não tenho tanta afeição. A verdade, meus irmãos, é que se nós queremos adorar a Deus verdadeiramente, é necessário crer em Deus de um modo correto. E só se pode crer em Deus de um modo correto através da Escritura. De modo, meus irmãos, que quando uma instituição como a Católica Romana define nos seus documentos uma teologia totalmente contrária à Escritura, esta não pode ser considerada uma igreja bíblica. Mas, na verdade, é uma igreja apóstata, que abandonou a fé bíblica, que abandonou a doutrina, os dogmas da Escritura, para simplesmente crer naquilo que eles mesmos inventaram. De modo que não há como adorar a Deus verdadeiramente pertencendo à Igreja Católica Romana. Não dá para servir a Deus verdadeiramente. Não dá para ter comunhão com Deus verdadeiramente, crendo naquilo que a Igreja Católica Romana ensina. Porque o que eles ensinam não é correto sobre Deus. De forma que você não pode chegar a Deus corretamente através de mentiras. Você não pode adorar a Deus corretamente através de falácias que são impostas por uma igreja apóstata. Isso nos leva a outro princípio. Negar as doutrinas essenciais da salvação significa negar a própria salvação em Cristo Jesus. Negar doutrinas essenciais da salvação significa negar a própria salvação de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos perceber que o Evangelho não é simplesmente a notícia de uma salvação qualquer. Mas o Evangelho é a notícia de uma salvação para um povo que não pode salvar a si mesmo. Para um povo tão corrompido, tão depravado, que não pode fazer nada para alcançar a Deus, que não pode fazer nada para possuir méritos diante de Deus, de um modo que foi necessário que um inocente morresse em nosso lugar, e através da sua graça, e somente através dela, é que nós podemos ser salvos. É necessário, então, meus irmãos, para confessar uma doutrina verdadeira acerca da salvação, crer naquilo que é essencial sobre ela. Se a Escritura diz que foi necessário que Cristo, como sendo santo, viesse e morresse em nosso lugar, porque nós não poderíamos fazer nada para alcançar a salvação de Deus, como vem uma igreja e diz que pela nossa vontade nós nos achegamos a Ele? Como que vem uma instituição e diz que pela nossa própria escolha nós nos achegamos a Deus? Negar aquilo que é essencial da fé é negar o próprio Cristo. Quando uma instituição diz que aquilo que aproxima você de Deus é a sua própria vontade, Cristo perdeu seus méritos na sua salvação.
Cristo perdeu sua glória. Cristo perdeu seu louvor, a sua honra. Ele morreu completamente de graça e à toa. Porque você poderia ter escolhido ao Senhor. Porque você poderia, pela sua própria vontade, pelo seu livre-arbítrio, ter decidido não pecar mais e se aproximar de Deus. Observem, meus irmãos, que é completamente ilógico, imoral, incorreto crer naquilo que a Igreja Católica Romana ensina, porque ela é contrária ao que a Escritura nos apresenta. E a Escritura nos diz: nós somos caídos, mortos em nossos delitos e pecados, nós não podemos nos achegar a Deus, nós não podemos fazer o bem, nós estamos perdidos, corrompidos, e é somente pela graça de Cristo que nós podemos ser salvos. Uma outra verdade, meus queridos, é que a total depravação humana, em decorrência do pecado original, é a doutrina da Escritura que nos explica o mal no mundo e a necessidade da salvação. Aquilo que os reformadores lutaram para resgatar, não para criar, porque sempre esteve na Escritura, a doutrina da depravação. O que eles lutaram para resgatar foi justamente uma resposta para o mal no mundo. E o antídoto para o nosso principal problema, que é o pecado. É somente quando nós olhamos para a Escritura e ela nos diz que somos totalmente depravados, é somente a partir daí que nós compreendemos: não tem como nos salvarmos, não tem como nós fazermos aquilo que é bom e agradável a Deus, a não ser que Cristo venha sobre nós e nos salve através da sua graça. A doutrina da depravação total, meus irmãos, é algo inegociável para a fé cristã, de modo que ela nos explica o porquê da maldade no mundo, o porquê do nosso pecado, o porquê somos maus, o porquê diariamente o homem faz aquilo que é ruim, o porquê o homem degrada a natureza, degrada a si mesmo, destrói as suas relações com o próximo e com Deus. Essa é a doutrina da Escritura. Doutrina que é negada pelo catolicismo romano, onde eles dizem que pelo nosso livre-arbítrio nós podemos decidir todos os dias entre fazer o bem e fazer o mal. Pela nossa própria decisão. Para eles o homem não foi totalmente corrompido. O homem ainda pode escolher se faz o bem ou se faz o mal. Mas aquilo que a Escritura diz é que a boca do homem é como a sepultura. A sua língua é como serpente, que urda sangue, que derrama sangue. Os seus pés são ligeiros para fazer o mal. Ele se apressa em matar. O homem não faz nada para se aproximar de Deus, nem pode, nem é capaz. E dos céus, do seu trono, Deus olha para entre os homens e vê que não há quem possa se salvar. Essa é a nossa realidade. De forma que se nós queremos levar ao mundo a resposta, a cura correta para o mal, para a perversidade, para a imoralidade, para a corrupção, para toda forma de degradação e destruição que existe no meio da sociedade, não existe outro meio a não ser Cristo Jesus. É somente através de Cristo. É somente através da graça de Cristo Jesus que o homem pode ser liberto do mal. Não é pela nossa vontade, não é pela nossa escolha, não é que todos os dias nós levantamos e vemos dois balões em nossa frente. Um nos ensina a fazer o mal, o outro nos ensina a fazer o bem. Nós podemos escolher, nós podemos decidir: hoje eu quero fazer o bem ou eu quero fazer o mal. Isso não é uma realidade possível para nós. Lutero, debatendo em um livro chamado Nascido Escravo, inclusive tem ele aqui na livraria, se você quiser passar depois para dar uma olhada, dá uma folheada nesse livro. É um debate entre Lutero e Erasmo de Roterdã, um humanista do período de Lutero. Erasmo dizia: o homem tem livre-arbítrio, e ele pode escolher a Deus, ele pode decidir fazer o bem ou fazer o mal. E Erasmo insistia tanto nisso que Lutero, uma hora, muito zangado, como ele sempre foi, explosivo, disse assim: olha, eu acredito que o homem tem livre-arbítrio,
ele pode escolher entre fazer o mal e fazer o mal. Ele é livre, não para fazer o bem, mas para escolher qual mal ele quer fazer. É somente para isso que o homem é livre. Ele acorda e ele decide qual mal eu quero fazer hoje. O que é de ruim que eu quero fazer? Qual pecado é que eu vou escolher hoje? É para isso, é somente nisso que o homem é livre. Em escolher qual pecado ele vai praticar naquele dia que ele se levanta. Lutero diz isso. E este é um fato, meus irmãos. A única liberdade que o homem tem, se é que ele tem, é para escolher qual mal ele quer praticar. Qual mal ele quer fazer. Qual pecado ele vai cometer nesse dia. Mas se ele quer fazer o bem, se ele quer se aproximar de Deus, isso não depende da nossa escolha. Depende somente da graça de Cristo, que é a resposta para a depravação humana. É o antídoto para a depravação humana. Uma outra verdade, meus queridos irmãos, é que a salvação pela graça é uma doutrina inegociável da Escritura, que aponta para a humanidade como a salvação é uma obra exclusivamente divina. Exclusivamente divina. Observem esse texto, meus irmãos, que foi exposto aqui hoje. E percebam como a Escritura nos aponta para uma ressurreição que não é feita a partir de nós. Não fomos nós que decidimos, eu quero ser ressuscitado com Cristo. Porque morto não decide, morto não escolhe. Mas foi Cristo quem nos ressuscitou. Foi Cristo Jesus que operou exclusivamente a sua obra em nossos corações. De forma que se nós queremos confessar a Cristo verdadeiramente, é necessário que nós creiamos que a salvação pela graça é uma doutrina inegociável dentro da Escritura. De forma que não existe outro meio. Quando nós negamos a salvação pela graça, quando nós ensinamos para outras pessoas que a salvação pela graça não é algo bíblico, como os católicos romanos ensinam, eles estão ensinando que a obra de salvação não é algo exclusivo de Cristo, mas que depende de nós, que depende dos nossos feitos. E a verdade, meus queridos irmãos, é como o apóstolo Paulo mesmo apregou, que mesmo que desça um anjo do céu, trazendo um outro evangelho, ensinando para a igreja que é necessário que nós cumpramos coisas para que sejamos salvos, que é necessário que nós façamos promessas, paguemos votos, cumpramos determinadas leis para sermos salvos. Ainda que um anjo, ou o apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, ainda que eu ensine outro evangelho que não seja o da graça de Cristo, seja anátema, seja amaldiçoado, seja condenado, porque não é o evangelho da Escritura. O evangelho da Escritura aponta para nós como pecadores que não podem fazer nada por si e diz, somente pela graça de Cristo é que nós somos salvos. Não existe outro meio, meus irmãos. Não existe nada que você possa fazer, que eu possa fazer, para que nós possamos agradar ao Senhor. Nenhuma promessa, nenhum voto. Nada que nós possamos estabelecer debaixo da terra é capaz de nos conceder a salvação que somente Cristo, através da sua cruz, é capaz de garantir para nós. Porque esta é uma obra exclusiva dele. E todas as vezes que nós acrescentamos algo, ainda que seja uma vírgula, dizendo, não, mas é necessário que se faça isso. Não, mas é preciso ir por aqui. Não, mas é preciso acrescentar isso ou aquilo. Nós estamos dizendo, esta obra não depende somente de Cristo. Depende também das nossas mãos. A verdade, meus irmãos, é que somente pela graça de Cristo que nós somos salvos. Isso nos leva ao último princípio. O sola gratia é um lembrete à Igreja de Cristo e a todo o mundo que este é o ensino fiel da Escritura, que somente pela graça de Deus é que nós podemos encontrar a salvação. Somente através de Cristo. Esse é um lembrete para nós.
Infelizmente, meus irmãos, o que nós percebemos é que muitas igrejas ditas protestantes se esqueceram do sola gratia. Tem igreja por aí dizendo, não, para você ser salvo, é pela graça de Cristo? Não, mas você tem que fazer um voto. Não, você tem que pagar uma promessa. Não, você tem que dar um determinado dízimo. Não, você tem que beijar o pé do apóstolo, e isso, e aquilo. E são tantas igrejas ditas protestantes que enumeram diversas coisas para que nós possamos cumprir para sermos salvos. Isso nos lembra o seguinte, meus irmãos, nós precisamos resgatar o ensino da Escritura. Nós precisamos, assim como os reformadores fizeram, resgatar a Escritura e gritar, sola gratia. Resgatar os pilares da fé e mostrar para o mundo que é somente através de Cristo. A Igreja Católica, assim como naquele período, até nos dias de hoje, acrescenta coisas à salvação. Nós veremos amanhã de manhã, como por exemplo, existe, a partir do Concílio do Vaticano II, em 1965, um artigo dentro deste concílio acerca do culto a Maria. O culto a Maria como sendo uma coparticipante na salvação, uma participante na economia da salvação. É a própria quarta pessoa da Trindade. Não rejeitando toda a santidade de Maria, como sendo uma mãe espiritual para nós, assim como Abraão é nosso pai, assim como temos diversos pais e mães na fé apontados pela Escritura. Mas aquilo que o catolicismo romano acrescenta são coisas absurdas. E vejam só, não foi somente naquele período de Lutero. Até nos dias de hoje. 1965, Vaticano II, foi bem aqui, um dia desse. O pastor Toniel estava nascendo. Tá? E não é só o catolicismo romano. Diversas outras denominações, diversas igrejas, divisões do catolicismo romano, grupos lá dentro e fora e dentro do protestantismo, vão tentar nos dizer, meus irmãos, que nós podemos encontrar salvação além de Cristo, através de acréscimos. Mas lembremos-nos o que a Escritura nos diz. Lembremos-nos daquilo que os reformadores fizeram, de resgatar uma Escritura que há tanto tempo estava fechada e escondida dos leigos, dos fiéis da igreja como um todo. E o que eles fizeram foi abrir a Escritura e mostrar para o povo a resposta da nossa salvação. É somente pela graça. Não é pela nossa vontade, não são por nossos méritos, não são por nossos feitos. Não é por qualquer coisa que você possa fazer diante de Deus. Sola gratia. Somente pela graça de Cristo. Somente pelos feitos de Cristo. Por isso ele deve ser louvado. Por isso ele deve ser exaltado. Por isso somente ele deve ser glorificado pela nossa salvação. Por isso, oremos ao Senhor neste momento, engrandecendo o nome de Cristo Jesus.